o Carlos Alberto Vanzolini era o catedrático de Economia da Escola Politécnica. O Rui Leme era um engenheiro civil que depois em algum momento fez também economia, e ele era um engenheiro civil especialista em concreto. Lá pelas tantas, o Rui casou-se com a filha do Carlos Alberto Vanzolini, e o Carlos Alberto Vanzolini falou para o Rui para ele ir para Stanford, ver o que era essa tal de engenharia de produção, que lá se chama Industrial Engineer, que parecia uma coisa interessante. O Rui foi para lá, aprendeu o que era engenharia de produção, e trouxe a engenharia de produção para o Brasil. Basicamente, o Rui, quando veio, ele trouxe o manual do Maynard de engenharia de produção, e o Rui foi um grande produtor de apostilas, ele escreveu apostilas sobre quase tudo, e o curso de engenharia de produção se baseou muito nas apostilas do Rui Leme. Foi um líder visionário, mas um visionário com conteúdo, né? E que soube conduzir muito bem o departamento para chegar onde ele chegou, e contou com a colaboração de professores maravilhosos. O professor Rui Leme é uma pessoa que eu admiro muito, porque foi ele, inclusive, o principal motivador para eu fazer engenharia de produção. Quando eu entrei aqui na Poli, pensava que ia fazer engenharia mecânica mesmo, de projeto. E aí fui assistir aqui em 66 as aulas de introdução à engenharia, e a palestra sobre engenharia de produção foi ministrada pelo professor Rui. E o professor Rui, querendo explicar o que era um engenheiro de produção, ele falou: todo mundo me pergunta o que faz um engenheiro de produção, qual a diferença entre um engenheiro de produção e um administrador de empresa, qual a diferença entre um engenheiro de produção e um economista, né? Aí ele falou: olha, assim como ninguém pergunta o que um médico faz, um médico, ele promove a saúde, ele cura pessoas, ele alivia dores, né? O engenheiro civil, ele constrói casas, constrói estrada, faz saneamento. E o que faz o engenheiro de produção? Aí ele deu a definição que mudou minha vida. Ele falou assim: o engenheiro de produção é aquele que é responsável por produzir com menos custo. E o engenheiro de produção, portanto, é o que vai aumentar e melhorar o poder aquisitivo da população sem causar inflação, porque aumento de salário não aumenta o poder aquisitivo, só aumenta a inflação. Quando eu ouvi aquela frase do Rui, eu falei: é isso que eu quero fazer na vida. O Conselho Estadual de Tecnologia tinha firmado convênios com o SRI, que é o Stanford Research Institute, e com o MIT, sobre 2 projetos, e um era marketing de tecnologia, outro acho que era pesquisa tecnológica, e aí resolvemos reativar a Fundação Vanzolini. A Fundação Vanzolini tinha sido fundada pelo Rui Leme, na época para receber algumas doações de livros e para poder cobrar pela participação nas palestras das semanas da engenharia de produção, e depois ela tinha ficado desativada e até estava com alguns impostos em dívida, contador não recebia e tal, e nós resolvemos reativar a Fundação Vanzolini para poder receber e trabalhar com esses projetos. Trabalhamos com esses projetos com sucesso, foi uma injeção de ânimo aqui em toda a engenharia de produção, foi ótimo. Aí um dia esses projetos iam acabar. Quando esses projetos iam acabar, houve um problema muito sério. Quer dizer, como é que a fundação vai viver? A fundação agora já tinha funcionários, já estava mais ou menos estruturada. E aí numa reunião de conselho, o professor Oliva falou assim: olha, esse negócio de querer fazer consultoria ou competir com consultorias profissionais é tudo bobagem. Nós temos que nos unir em torno daquilo que nós temos em comum e aquilo que nos une. O que nós todos sabemos fazer? Nós sabemos ministrar aulas. Então, a Fundação Vanzolini tem que se dedicar a ministrar aulas. É isso que a gente deve fazer. E já existia o exemplo da Mauá, que tinha um curso de extensão em administração industrial, um nome parecido. Aí, graças a essa ideia do Oliva, o Miguel Santoro, que foi quem idealizou toda a estrutura do programa, ele se baseou um pouco na nossa estrutura de mestrado, que eram 12 disciplinas,
e foi feito um programa para ser cumprido em, no máximo, 2 anos, quer dizer, era possível ser cumprido em 2 anos, e começamos com 12 disciplinas, eram todas obrigatórias. No primeiro dia de aula, ele chegou para mim e falou, bom, eu toquei até aqui, daqui para frente, agora eu não quero ser o coordenador do programa, você vai assumir isso para mim. E eu assumi isso com muito prazer, e eu fui coordenador desses cursos por 7 anos. E tenho orgulho de dizer que eu peguei 40 alunos e entreguei o curso com 950. Eu acho que a Fundação Vanzolini, ela trouxe muitas contribuições para a universidade. Em primeiro lugar, ela foi o modelo das fundações, foi a primeira das fundações, que na esteira da Vanzolini surgiu a FDTE, que em determinados momentos teve um orçamento maior do que a Escola Politécnica inteira. Ela serviu também de exemplo para a FIA, Fundação Instituto de Administração, e outras fundações que surgiram na universidade. Mas eu acho que ela é um fator, sim, de retenção de talentos em tempo integral na universidade, porque possibilita a esses professores em tempo integral que complementem o seu salário, trabalhando em ciência, trabalhando na profissão e trazendo, inclusive, conhecimentos práticos para os alunos, né? E dando oportunidade, inclusive, para estágios, etc. Então, acho que a missão principal da Fundação Vanzolini foi complementar os salários dos professores, principalmente dos tempos integrais, que ficam impedidos de trabalhar em outras coisas, e trazer recursos para o departamento. E nós, com o dinheiro que arrecadamos de cursos e projetos, nós fizemos a primeira reforma daqui das salas de aula para criar melhores condições de trabalho no departamento. E fora isso, depois a Fundação sempre contribuiu para o desenvolvimento do departamento, não só em termos das experiências profissionais, mas também de equipamentos e instalações físicas. Ou seja, a Fundação trouxe recursos para o Departamento de Engenharia de Produção. E acho que a Fundação hoje acumulou uma quantidade de recursos tal que sua vida está garantida para o futuro, né? Quer dizer, quando nós reativamos a Fundação, realmente tínhamos que fazer muita economia, e isso me rendeu alguns inimigos aí, que eu disse muitos nãos, né? Na época que era diretor, a pedidos de verbas a fundo perdido e viagens e coisas assim. Mas é que na época realmente nós estávamos lutando para criar um fundo para sobreviver e crescer. E eu acho que agora, hoje, nós podemos dizer que a Fundação está perpetuada.